Exposição do livro do profeta menor Naum. Então abram comigo, livro do profeta menor Naum, capítulo 3. Vamos expor todo o capítulo. Livro do profeta menor Naum, capítulo 3. Assim diz a palavra de Deus. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia aos povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo, e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem, fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? És tu melhor que Inoamon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite. Pute e Líbia o seu socorro. Todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca do que usar de comer. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Tira a água para o tempo do cerco. Fortifica as tuas fortalezas, entra no barro e pisa a massa. Toma a forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá. A espada te exterminará. Consumir-te-á como o gafanhoto. Ainda que te multiplicas como o gafanhoto e te multiplicas como a locusta. Ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol, voam embora e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Amém. Vamos nos colocar diante do Senhor mais uma vez, meus irmãos, e orar pedindo iluminação. Senhor, Deus eterno, Deus de graça, Deus de verdade, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Senhor, agora com a palavra aberta diante de nós, pedindo que o Senhor nos abençoe, que eu possa pregar a palavra fielmente e que a igreja do Senhor possa ouvi-la fielmente, ó Pai. Que a Tua palavra venha a ser semente e que o nosso coração venha a ser terreno fértil para que possa frutificar, que nós possamos ouvir e estarmos prontos, Senhor,
para atendermos às exortações, a aprendermos as lições, os usos que a Tua palavra traz para nós, Senhor, porque ela é objeto de santificação para nós. A partir dela, nós nos conformamos a Cristo, Senhor. Que eu venha ser o mensageiro a entregar a mensagem do noivo, o Senhor, ao coração da noiva, a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes, meus irmãos, nós podemos nos esquecer, mas a Bíblia, apesar de ter diversos autores e ter sido escrita num período de tempo extremamente longo, mas ela conta uma única história. A história da redenção. A história na qual o bem e o mal são muito bem definidos. A história de um Deus que dá o seu Filho para morrer no lugar do seu povo. Por vezes, Deus se apresenta nessa história como sendo um noivo. E Ele também apresenta a sua amada igreja como sendo a sua noiva. Nós também temos nessa história os vilões, que são o diabo e também o mundo. E o mundo é representado em diversos textos da Bíblia como sendo uma meretriz, tentando fazer oposição, tentando contaminar o povo de Deus, tentando destruir a noiva do Senhor. Mas como nós sabemos muito bem, a Bíblia nos revela que há um grande final e que nesse final o noivo resgatará a sua noiva e destruirá para sempre a meretriz. Esses personagens vão aparecer diversas vezes na Bíblia e nós estamos até, de certa forma, acostumados a ler e nós ficamos alegres quando vemos o desfecho do noivo para com a noiva. Mas aqui, Naum, no Antigo Testamento, está nos mostrando de forma mais clara e dramática qual é o desfecho, o que é que vai acontecer com a meretriz. Se por um lado o noivo traz salvação à noiva, ele traz ira contra a meretriz. É como no final de um filme ou de um livro onde podemos ver os dois destinos, dos bons e dos maus. E Naum está nos mostrando aqui o que é que vai acontecer com os vilões. Podemos ficar chocados, meus irmãos, com o final desse livro de Naum, que fala de condenação, que termina com a pergunta e não com uma certeza, digamos assim. Mas o que ele está nos mostrando é só um dos aspectos do grande final, que é a história da redenção, a história de amor entre o noivo e a sua noiva. Não podemos nos esquecer que Naum estava anunciando para Nínive a sua queda, quando esta cidade estava no seu auge, tendo domínio, inclusive, sobre o povo de Deus, sobre o reino de Judá. Nas pregações anteriores, nós falamos sobre a destruição de Nínive, que isso implicava na libertação do povo de Judá. Muitos dos irmãos podem não ter visto ou não se lembrar dessas pregações, porque, de fato, o seminarista prega com espaço um pouco maior, então foi há muito tempo. Mas me permite, então, ler os versos 13 e 14 do capítulo 1 do livro de Naum, que mostra esse contraste de maneira extremamente clara. Diz assim: mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Então, de maneira muito clara, Naum apresenta a destruição de Nínive, é sim a libertação de Judá. Esse livro é principalmente, meus irmãos, uma demonstração do juízo do Senhor. A visão do profeta é, de forma bem específica, uma sentença. É isso que está no primeiro versículo do primeiro capítulo. E é nesse contexto que o povo de Deus está aqui sofrendo uma pesada opressão desse povo estrangeiro. É nesse contexto que a meretriz Nínive está maltratando a noiva, o povo do Senhor, a igreja do Antigo Testamento que estava ali. E é por isso que o Senhor olha e diz assim: eis que eu estou contra ti, como nós vemos não apenas uma, mas duas vezes no livro de Naum. Deus olha para aquela situação e diz: você pode até pensar, rei da Assíria, que a história já acabou e que o seu império está estabelecido por sua riqueza e pelo seu poder.
mas eu vou lhe mostrar que eu sou o Senhor da história e de que eu vou determinar o fim das coisas. Por isso, na visão de Naum, meus irmãos, não há uma narrativa como, por exemplo, a saída do Egito ou como o retorno do povo do cativeiro, mas, sem dúvida, há aqui uma ação poderosa de Deus através da sua ira e da sua justiça. As Escrituras nos mostram aqui a realidade da ira do Senhor. E, em primeiro lugar, meus irmãos, a ira de Deus, ela é conhecida na acusação ao pecador. Muitas vezes, quando falamos da condenação dos pecadores, é comum as pessoas levantarem o argumento de que se Deus salva algumas pessoas e condena outras pessoas, então esse Deus, ele é na verdade injusto. Afinal de contas, as pessoas estariam sendo condenadas inocentemente. O grande erro deste argumento é não entender a verdade bíblica de que não existem pessoas inocentes, de que não existem pessoas neutras. Os pecadores estão numa posição de condenação. Pecadores são pessoas positivamente culpadas e condenadas. Essa é a nossa condição, tendo nascido debaixo do pacto das obras quebrado por Adão. É por isso que, ao trazer a condenação, o Senhor sempre deixa claro que a sua ira, ela é provocada pelo pecado. Logo, meus irmãos, o juízo de Deus é justo, porque ele não é contra inocentes, ele não é contra pessoas neutras, mas ele é contra condenados, pessoas que são justamente julgadas. Isso fica muito claro, meus irmãos, em todos os juízos que Deus anuncia nas Escrituras. Foi assim no dilúvio, quando é apresentado como motivo para aquele juízo, de que o povo ali vivia em uma violência que era extrema. Foi assim quando os reinos de Judá e Israel foram condenados e foram levados para o cativeiro. É apresentado ali como motivo da destruição daqueles reinos o fato de que eles eram idólatras, haviam se voltado contra o Senhor. E nós sabemos muito bem que apenas Judá retornou do cativeiro. E aqui, meus irmãos, na destruição de Nínive, vários pecados são apresentados como acusação. Hoje, nós estamos distantes dessa época aqui, e nós, se tivéssemos ali naquele contexto, poderíamos pensar, mas é uma grande cidade, muita riqueza é produzida ali, quantas pessoas não moram, não viajam, não têm os seus ganhos a partir dessa cidade. Mas o Senhor, como justo juiz, apresenta quais são os motivos da destruição, o porquê ele vai fazer aquilo com aquela cidade que era tão rica. E ele diz: violência, mentira, roubo. O profeta Isaías lança uma profecia também sobre a Assíria, com palavras que são até de certa forma semelhantes. Ele diz no capítulo 13, verso 11, castigarei o mundo por causa da sua maldade, que ele está se referindo à Assíria, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Deus não deixa os homens ignorantes quanto aos seus pecados. A prosperidade de Nínive foi também a sua desgraça, pois ao invés de ser um enriquecimento que glorificava a Deus e que beneficiava os povos, que fazia com que as nações crescessem para a glória de Deus, era um crescimento que vinha de opressão e que seduzia e que inebriava os outros povos. Pessoas iam para lá para se tornarem conquistadores sanguinolentos. As pessoas viviam com ganância e luxúria nesse império. Por isso, no verso 4, a cidade é chamada de meretriz e de feiticeira. O caso aqui, meus irmãos, é que a própria cidade foi construída, foi formada com sangue e corrupção. O seu espírito idólatra refletia na sua própria forma de ganho. Os assírios, meus irmãos, não foram um povo conhecido na história por seu trabalho, por sua ciência, por sua arquitetura. Os assírios ficaram conhecidos por serem violentos e truculentos conquistadores. Os assírios se colocaram numa posição de domínio para devorar o que os outros povos produziam. E isso inebriava governantes, comandantes, pessoas que iam para lá para se tornarem, então, ricos dominadores. Não por acaso, meus irmãos, essa mesma linguagem é utilizada por João
lá em Apocalipse para descrever a Babilônia como uma meretriz bêbada que embriaga outras pessoas com a sua luxúria e com os seus encantamentos. Nínive caiu, meus irmãos, mas o mal que acometeu Nínive ainda permanece em pé nos nossos dias. Está presente nas cidades de hoje. Está presente nas pessoas de hoje. E tão real quanto foi a culpa de Nínive, é a nossa culpa. Tão real quanto é o castigo de Nínive, é o nosso castigo. Tão reais quanto foram as acusações sobre Nínive, são as acusações que recaem contra cada um de nós. Deus revela claramente a sua glória e em sua bondade Ele permite que o pecado seja percebido de forma extremamente clara, não só por nós que somos crentes. As pessoas vão discordar da criação, elas vão discordar da redenção, mas elas não vão negar de que há algo errado com o nosso mundo. Há algo errado com o nosso mundo. Então eles vão tentar explicar o que é que tem de errado. Uns vão dizer que tudo começou a dar errado quando começou a ter a propriedade privada. Outros vão dizer que tudo começou a dar errado quando começaram a adorar o único Deus. Mas todos concordam que existe um mal. Por não compreenderem a palavra de Deus, eles vão tentar inventar coisas e vão tentar encaixar uma figura quadrada em um buraco circular e nunca vão encontrar soluções a contento. Deus nos revela a resposta de forma muito clara, meus irmãos. O sofrimento, a desordem e a ira de Deus sendo derramada no mundo é consequência do pecado. Deus não deixa os homens ignorantes quanto ao pecado. Nós somos confrontados com a palavra, nós somos confrontados com a nossa consciência. E como membros da igreja, nós somos confrontados todos os domingos pela pregação bíblica, meus irmãos. Se ninguém pode dizer diante de Deus, eu não sabia do pecado, muito menos nós que estamos aqui, meus irmãos. Nessa noite, a ira do Senhor está sendo aberta e desvelada diante de nós. E não há como dizermos absolutamente nada contra isso, porque a evidência é muito clara na vida de cada um aqui que pecamos contra Deus e nós sabemos que o salário do pecado é a morte. E o que fazemos? Será que nessa acusação não poderia ser substituída Nínive por Recife? E todos nós seríamos culpados. E o que fazemos diante disso? Nós buscamos não só negar a realidade do nosso pecado, como buscamos um redentor de faz de conta, um redentor de mentirinha, que possa se adequar às nossas necessidades. É por isso que no verso 12 e 13, Naum zomba daquilo que era a fonte de esperança e de segurança dos ninivitas. Ele diz no verso 12, as suas fortalezas que vocês acham tão poderosas e impenetráveis, elas estão prontas para cair como frutas que são sacudidas de uma árvore. Os seus soldados, conhecidos por serem fortes e corajosos, são como uma tropa de mulheres sem força para lutar. Os portões das suas poderosas e grossas muralhas estão abertos. Os ferrolhos desses portões estão queimados e quebrados. É nisso que vocês confiam, Nínive? É nessas coisas que vocês colocam a sua esperança? Talvez você diga, Tiago, eu não confio em fortalezas e em tropas. Mas deixa eu dizer, meus irmãos, algo muito pior e muito mais ridículo, no qual os homens em todas as épocas colocam seus corações. Eles confiam em si mesmo para a salvação. Nós confiamos nas tropas da nossa justiça própria para nos sentirmos bem e termos paz. Nós confiamos que os nossos pecados ocultos não serão descobertos porque as portas da hipocrisia do nosso coração ocultam esse pecado muito bem diante dos homens. Olhamos para o profeta zombar desses portões, dessas fortalezas, desses exércitos e devemos reconhecer que nós construímos os nossos próprios castelos de areia, meus irmãos. Devemos nos lembrar que as obras das nossas mãos são incapazes de livrar do nosso inimigo a morte e que o único que venceu a morte foi Cristo, o nosso Redentor.
Devemos nos lembrar que se nós, sendo criaturas do próprio Deus, somos passageiros, muito mais passageiras são as coisas que nós fazemos enquanto criaturas. É claro, meus irmãos, que nós não desvalorizamos o trabalho, a honestidade, o esforço, a prática da santidade, mas se essas coisas se tornam a fonte da nossa segurança, se tornam a fonte da nossa esperança, então essas coisas elas são dignas de zombaria, são dignas de riso diante do Senhor. Devemos nos lembrar das palavras de Tiago: somos como neblina que aparece e depois de um instante se dissipa. Além de zombar dessas estruturas que eles criavam e confiavam, o profeta também zomba dos líderes daqueles homens. Eles são como gafanhotos que ficam acampados no dia de frio e quando o sol vem, esses gafanhotos vão embora, como diz o verso 17. São como pastores que dormem e deixam seu rebanho espalhado, como diz o verso de número 18. E aqui ele se refere, no verso 18, não mais especificamente à cidade, mas ao rei da Assíria, que era o grande responsável pelo povo, aquele que deveria cuidar, aquele que deveria pastorear, aquele que deveria liderar no momento de guerra. Esse tinha os seus líderes completamente imprestáveis. Ele estava sozinho, era como se esses homens tivessem dormido, e todo o poder dele foi por água abaixo. E não há, meus irmãos, outro destino para aqueles que depositam a sua confiança nos homens, colocando neles a sua segurança para livrar-se da ira de Deus. Vimos que Nínive era uma cidade que praticava a idolatria de forma muito comum. Praticava, então, o pecado nos seus termos mais abomináveis, com violência e com crueldade, mas isso é fruto, meus irmãos, isso é o resultado, isso é a consequência de um coração que é idólatra, de um coração que não está voltado para Deus, mas de um coração que adora as coisas da criação. E isso, como Naum denuncia, começa desde o seu líder, desde o seu rei, desde o maior homem daquela terra. Por isso, todo o povo estava condenado. Um coração que confia em primeiro lugar nos homens e nas suas estruturas. Por isso, esses nobres e poderosos que comandavam, eles vão tentar se esconder da presença de Deus, eles vão tentar ir embora quando a cidade é então destruída. Por isso, meus irmãos, quando a Escritura fala do dia do Senhor, em diversos lugares, em diversos textos, vai ser dito que no dia do retorno de Cristo, esses homens, esses poderosos, eles vão se esconder da presença do Senhor. Deus traz a sua ira por causa do pecado dos homens. E esse pecado é fruto de idolatria. E no dia que o Senhor aparece e destrói esses ídolos, esses homens tentam se esconder. E o que vemos, meus irmãos, na nossa época, são tantas pessoas com tantas soluções. Homens que aparecem para tantas pessoas e que aparecem tanto em todos os lugares. Mas nesse dia, esses idólatras, eles se esconderão da presença de Deus. Eles fugirão como gafanhotos. Nós vemos uma linguagem muito parecida, meus irmãos, em Isaías capítulo 2. Abra comigo nesse texto, livro do profeta Isaías, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso de número 17. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. Meter-se-ão pelas fendas das rochas, pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem, cujo fôlego está no seu nariz, pois que é ele estimado.
os líderes a quem muitos confiam a sua própria vida, os poderosos a quem as pessoas admiram com tanto fervor, as pessoas que parecem tão seguras nos seus discursos e nas suas soluções. Tudo isso, meus irmãos, será destronado. Estados e líderes caem, corporações e líderes caem, revolucionários, filósofos, políticos, falsos mestres, homens que disseram: nós sabemos, nós temos a solução, nós sabemos o que há de errado e sabemos o que fazer de certo, e isso não é a Escritura, nós temos a solução e não é esse Deus que vocês dizem. Esses homens vão se esconder da presença de Deus, eles fugirão e eles estarão junto com os seus seguidores, apavorados, tentando se esconder, como diz o texto de Apocalipse, capítulo 6, que diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Diante da acusação de seus pecados e da frustração das suas esperanças, os homens se escondem. É como alguém que recebe as acusações e seu advogado de defesa simplesmente vai embora. Como pastores que dormem enquanto o seu rebanho é espalhado e é atacado. Aqui, meus irmãos, um contraste muito claro com aquilo que é dito no Salmo 127, que diz que não dormita nem dorme o guarda de Israel, e não só isso, diz que aos seus ele os dá enquanto dormem, enquanto descansam. Esses aqui trabalham, esses aqui se esforçam, mas os seus esforços são inúteis, porque eles se escondem diante do guarda de Israel. Lembramos que também Adão no Éden se escondeu quando pecou. E o Senhor o chamou e não poupou o juízo e a sentença que estava sobre ele, por causa da quebra do pacto. Da mesma forma, o Senhor traz sobre Nínive a sentença depois da acusação. Então, meus irmãos, em segundo lugar, vemos que a ira de Deus se revela no juízo contra o pecador. Em primeiro lugar, na acusação ao pecador, e em segundo lugar, no juízo. Os versos 2 e 3 do capítulo 3 de Naum trazem uma imagem que é, sem dúvida nenhuma, desoladora, chocante. Rodas estrondosas, espadas flamejantes, lanças relampejando, corpos espalhados por toda a cidade. É uma visão da morte imperando no meio de uma cidade que tinha sido tão viva, tão ativa. Muitos podem pensar na morte como uma consequência natural da existência. Mas não é isso, meus irmãos, que a Escritura nos apresenta. A Bíblia nos diz que que a morte entrou no mundo como consequência do pecado. A morte é a sentença clara por conta da quebra do pacto das obras. Vocês não devem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O apóstolo Paulo declara de forma muito clara essa realidade pactual que se estende a todos os homens, a todos nós que somos descendentes de Adão. Ele diz em Romanos capítulo 5, verso 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte é nossa inimiga, não só no sentido da separação temporária que existe entre o nosso corpo e a nossa alma, mas principalmente de ser a nossa separação para com Deus. E é nessa condição que estamos fora de Cristo. Por isso a eternidade do inferno é chamada de segunda morte e não é uma inexistência, é uma existência eterna e imortal no sofrimento separado de Deus. Os deuses, as fortalezas, os ídolos dos assírios levaram eles simplesmente para a morte. E quando falamos do juízo de Deus, é muito claro que o fim é a morte, mas há muito mais envolvido. Se Naum havia zombado da força dos assírios, agora no juízo ele fala da vergonha que há de cair sobre aqueles que negam o Senhor e que desprezam o seu nome. Veja que ele no verso 5 retoma uma figura que está estabelecida no verso 4.
Nínive era como uma meretriz que andava com as suas saias levantadas, oferecendo-se aos homens, oferecendo-se aos seus amantes, como aquela mulher adúltera lá de Provérbios, os irmãos devem lembrar, seduzindo e ao mesmo tempo levando jovens para a sepultura. Agora isso não seria mais uma demonstração de sedução, isso seria um juízo, isso seria vergonha, porque ela não seria exposta simplesmente na frente dos seus amantes, ela seria exposta na frente de todas as pessoas, todos saberiam a sua vergonha. É como, meus irmãos, quando nos nossos dias um político é preso e todos os seus escândalos são revelados, ou quando um falso mestre é desmascarado, depois de vários anos quebrando a lei do Senhor, adulterando ou roubando da igreja, e todos ficam sabendo desses pecados. Nínive não seria mais conhecida por sua glória, mas por sua queda. Não seria conhecida pelos seus palácios, mas por suas ruínas. Não seria conhecida por sua ciência ou por sua riqueza, mas seria conhecida pela sua violência e pela sua maldade. E enquanto essa cidade está na desgraça mais profunda, com as pessoas que viviam daquela estrutura se lamentando porque tudo acabou, aqueles que eram oprimidos vão bater palmas por sua queda, como diz o verso de número 19. Sempre, meus irmãos, que o pecado é derrotado, há alegria no meio do povo de Deus. Certamente, meus irmãos, nós não estamos falando aqui simplesmente nós não estamos de falar de tripudiar com a queda, com o mal de pecadores, estamos falando da justiça de Deus sendo aplicada, isso traz paz e louvor ao nosso Deus. E isso é visto no verso de número 6 como um espetáculo, como alguém que é punido e é publicamente exposto assim. Porque ali é conhecido o pecado e também é conhecida a justiça. E não há compaixão e não há consolo. Como essa profecia, meus irmãos, sem dúvida alguma foi entregue décadas antes da queda de Nínive, e devo lembrar aos irmãos que isso aqui foi entregue no auge de Nínive, eles devem ter falado, mas que bobagem. Isso não passa de conversa, isso é conversa de um judeu querendo nos amedrontar. Nós temos tudo que é necessário, nós somos um grande povo, rico, com muitas pessoas na cidade. Então, Naum lembra daqueles homens o que havia acontecido com a cidade de Noamon, dos versos 8 a 10. Noamon também é conhecida como a cidade de Tebas, no Egito, que era uma cidade portentosa, muito segura, extremamente rica e que havia caído, veja só, pelas mãos dos próprios assírios. Ele diz, veja Noamon, tinha exércitos, tinha muralha forte, tinha os rios, tinha os mares como proteção, tinha alianças com outros povos, com outras nações igualmente fortes, e caiu. Os seus filhos foram mortos, os seus nobres foram presos. Deus diz, olhe para o passado e veja o que eu fiz através de vocês. Por que eu não poderia fazer o mesmo com vocês? Assim como a salvação de Deus, meus irmãos, é demonstrada na história através das Escrituras, e nós vemos salvação no Éden, a salvação com Noé, a salvação com Abraão, a salvação com Moisés, Davi e Cristo. A ira e o juízo de Deus são também historicamente revelados nas Escrituras. No dilúvio, também em Sodoma e Gomorra, nas nações cananeias, nos filisteus, em Nínive, na Babilônia e até mesmo sobre Judá e Israel. O Senhor nos mostra a sua graça e a sua ira de maneira muito clara nas Escrituras. E o profeta diz no verso 14, ele diz, eles vão trabalhar, eles vão fazer tijolos, eles vão tentar remendar aquilo que for possível. Maldita a vaidade dos homens, meus irmãos. Tentando remendar com suas obras fracas a sua própria condição. Como Adão, que se cobriu com folhas de figueiras insuficientes para cobrir a sua vergonha. Aquilo foi insuficiente, assim como os esforços dos ninivitas. Seus inimigos os devorariam, mesmo que fossem numerosos como gafanhotos, mesmo que os seus ricos fossem numerosos como as estrelas. O Senhor, meus irmãos, mostra claramente a sua graça e a sua ira nas Escrituras. E sabendo que a ira de Deus é um de seus atributos, devemos nos lembrar que a ira de Deus é eterna e é imutável.
Por isso, em sua visão, o profeta encerra com uma mensagem muito dura, porém verdadeira. Ele diz no verso 19, acompanhe, no começo do verso 19, ele diz: não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Uma sentença, meus irmãos, que particularmente me faz estremecer até os meus ossos. Pois não devemos aqui entender que Deus não possa curar essa ferida, que certamente é o juízo pelo pecado, mas aqui é uma profecia de juízo e de condenação. Então não é que Deus não possa, é que Ele não vai fazer isso. Da mesma forma que Cristo diz que o fogo do inferno não se apagará nunca. A ferida, o pecado sobre aqueles que estão fora de Cristo jamais se extinguirá. A ferida aberta continuará a ser amagoada e alargada pela eternidade. No inferno, o pecado não deixará de ser cometido pelos condenados. E é justamente por isso, meus irmãos, que Isaías fala no capítulo 53, verso 5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Ele usa 3 palavras para falar de ferimentos: traspassado, moído e pisado. Através das feridas de Cristo, a nossa ferida que era incurável, ela foi sarada. E por ser uma ferida incurável, meus irmãos, somente Jesus Cristo, o Deus homem, com a sua natureza perfeitamente divina e a sua natureza perfeitamente humana, poderia assumir o nosso lugar, porque é uma dívida eterna, meus irmãos. Por isso as obras, por isso os homens, por isso os ídolos são insuficientes, porque somente a palavra de Deus encarnada aplaca o juízo do Senhor. E se alguém diz que a palavra de Deus é insuficiente, só pode ser por influência do próprio Satanás. Pois a palavra de Deus nos mostra claramente a sua graça e a sua ira, e não há lugar onde isso seja demonstrado de maneira mais clara, meus irmãos, do que na cruz de Cristo, na cruz do Calvário. As orações de Cristo ali demonstrando graça e perdão, e também demonstrando o seu sofrimento, o seu tormento, os seus pés e as suas mãos pregadas, ardendo com a ira de Deus, mas com a certeza de que seu espírito iria para as mãos do Pai e que ele ressuscitaria no 3º dia. A ira e a graça de Deus demonstrada ali num único lugar. Haverá, meus irmãos, o dia do Senhor, o dia da grande queda que foi demonstrada pela histórica Nínive. E tão grande foi a queda que Nínive de fato sumiu do mapa, e alguns arqueólogos até o século XIX acharam que ela era uma cidade lendária. Mas naquele dia, no dia em que o Senhor retornar, todo olho verá, e não haverá segredos nem mistérios arqueológicos para serem descobertos depois, porque o juízo de Deus será executado de uma vez por todas. O que aconteceu com Nínive foi uma gota da ira eterna de Deus. Fora da cruz, fora da palavra, fora de Cristo e do seu evangelho, a nossa ferida é incurável e não há remédio para ela. Em Cristo, há a certeza de que o juízo eterno não nos atingirá, pois primeiro atingiu aquele que morreu por nós. Todos aqui nessa noite ouviram sobre a realidade do juízo do Senhor. E como isso se revela na acusação e na nossa condenação. Cristo é o único que nos livra das acusações que são justas sobre nós, por graça e por misericórdia, nos substituindo vicariamente e se colocando em nosso lugar. Se Nínive, meus irmãos, foi ferida e foi humilhada, Cristo foi ferido e foi humilhado no nosso lugar. E você ouviu a acusação, pois sim, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E você ouviu a sentença, pois sim, a Bíblia diz que todos os pecadores são dignos do inferno e da ira de Deus.
Não pense que você pode seguir o caminho de Nínive e do seu rei sem terminar nesse mesmo destino. Mas há outro caminho, há o caminho para a salvação. Há a verdade que nos leva para a liberdade e a vida que nos leva para o Pai. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Corra para Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. O Espírito Santo, meus irmãos, ainda nos mostra alguns usos para as nossas vidas a partir desse texto. O primeiro uso, devemos nos lembrar que a acusação é justa e vem do Espírito Santo. Com isso, meus irmãos, não quero dizer que devemos ficar nos atormentando com os nossos pecados, remoendo o nosso passado na nossa consciência, mas devemos nos lembrar que a verdade que Naum trouxe para Nínive é pertinente à nossa realidade e é pertinente a nós mesmos. Certamente nós não colocamos em prática tudo aquilo que é colocado na palavra de Deus, todos os pecados específicos, mas temos um coração que quebra a lei do Senhor e que, portanto, quebra todos os seus mandamentos, que vai contra a sua vontade. Isso serve, meus irmãos, para nos humilhar diante de Deus. Nunca, em nenhum momento da sua vida, pense que há méritos o suficiente para exigir alguma coisa do Senhor, qualquer coisa que seja, muito menos a salvação, pois diante de nós há acusações que são graves e que são terríveis. Podemos nunca ter adulterado de fato, mas já olhamos para alguém de maneira impura, e Cristo diz que isso é adultério. Podemos nunca ter matado alguém, mas odiamos pessoas com o nosso coração, e isso também é homicídio. Nos gloriemos unicamente em Cristo e na sua cruz, nos humilhemos e corramos para lá, pois a vergonha, a humilhação e a maldição que nos cabiam por conta das nossas acusações foram colocadas sobre ele. Isso também serve para sermos mais e mais gratos a Deus, pois tendo acusação justa sobre nós, Ele proporcionou o único meio possível para que as nossas acusações fossem retiradas. Que o nosso amor ao Senhor cresça, que isso se traduza em obediência e em santidade ao imitarmos a Cristo, amando e vivendo segundo os seus mandamentos. Que a acusação não nos afaste do juiz, mas que nos aproxime do Pai, porque o nosso advogado é Cristo. O segundo uso, meus irmãos, devemos lembrar que a condenação ela é tão real quanto a salvação. Livros como os do profeta Naum são constantemente evitados, meus irmãos. São imagens muito fortes, são palavras muito duras, mas isso não diminui, pelo contrário, isso realça o Evangelho da Graça, assim como as estrelas só podem ser vistas num céu escuro. Podemos ser movidos, às vezes, por uma boa intenção superficial, na hora de pregar o Evangelho, a querermos dizer que as pessoas são salvas em Cristo e pronto. Mas uma dúvida deve surgir na cabeça dessas pessoas. Salvo de quê? De que eu sou salvo? Para que eu preciso de uma salvação? Em uma sociedade no qual o conceito de certo e de errado está diluído, uma mensagem que fala sobre punição eterna é, sem dúvida nenhuma, meus irmãos, considerada antiquada. Alguns dirão que é necessário, então, moldá-la, atualizá-la para essa realidade. Não nos lembra que quem define a realidade não somos nós, mas o Deus Criador do céu e da terra. E aqui ele nos mostra a realidade de que aqueles que não estão em Cristo, de que aqueles que não estão em Deus como seu refúgio, esses serão condenados. Evangelizemos então, meus irmãos, não colocando uma realidade que adapta as Escrituras, mas colocando uma realidade que é revelada pelas Escrituras. Se queremos dizer que há um Deus que salva, precisamos dizer também de que Ele salva. Precisamos dizer o que é essa condenação. Isso nos leva à verdade de que só há o Cristo ressurreto, porque houve também, meus irmãos, o Cristo crucificado, o Cristo morto na cruz do Calvário. Se queremos encher o nosso coração com a verdade do Deus gracioso, do Deus misericordioso, devemos nos lembrar da sua ira e também do ultraje que causamos ao seu nome
todas as vezes que pecamos e o que nós provocamos. Isso também nos leva, meus irmãos, a uma confissão de pecados sincera e sólida diante do Senhor. A um arrependimento genuíno e real. A uma dependência cada vez maior de Jesus Cristo como nosso Salvador, que nos conduz para o grande dia no qual Ele virá para buscar sua noiva. Pois na grande história da redenção, o bem vence no dia do Senhor. Haverá choro e ranger de dentes por parte da meretriz, pois o pecado, o diabo e a morte foram derrotados. Mas também haverá alegria e júbilo da noiva por esse mesmo motivo. Para encerrar, meus irmãos, então, essa exposição, vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 19, que mostra essa verdade de maneira muito clara. Apocalipse 19, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Amém. Então ouvi, o verso 6 agora. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-lhe o vinho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a sua verdade tão gloriosa. Vamos nesse momento, meus irmãos, em resposta à palavra de Deus, nos colocar